Era verão em São Miguel do Sul, um vilarejo escondido entre colinas e plantações de oliveiras no interior de Portugal. O cheiro da terra quente misturado com o vento suave das tardes fazia tudo parecer mais calmo, mais lento. Eu havia acabado de voltar da Universidade de Coimbra, com os livros ainda pesando na mochila e a cabeça cheia de dúvidas que nenhuma aula de filosofia conseguiu responder. Meu nome é Mariana. Tenho 23 anos e cresci neste lugar onde as cigarras fazem trilha sonora e os vizinhos sabem até o nome do seu cachorro. Meu pai, Antônio, é um homem de poucas palavras, mas de olhos atentos. Desde que minha mãe morreu, quando eu tinha 11, ele assumiu o papel de pai e mãe com uma dedicação silenciosa. A fazenda é tudo para ele, e, de certa forma, para mim também. Naquela manhã, acordei com o som de cascos no quintal. Fui até a janela e vi um rapaz alto, de camiseta branca suada e mãos firmes, tentando acalmar um dos cavalos mais temperamentais do estábulo. Seu jeito seguro e ao mesmo tempo gentil me prendeu a atenção. Ele não era daqui, disso eu tinha certeza. Quem é? Perguntei ao meu pai mais tarde, enquanto o ajudava com as ferramentas da oficina. Tiago. Veterinário. Está fazendo estágio aqui durante o verão. Só isso. Sem mais detalhes. Meu pai não era homem de opiniões rápidas, mas quando ele deixava alguém entrar na fazenda, era porque confiava. E isso dizia muito. Na hora do almoço, nos encontramos pela primeira vez. Ele sorriu, um sorriso aberto, sem pretensão, e estendeu a mão. Tiago. E você deve ser a filha do seu Antônio. Mariana. O toque das nossas mãos foi rápido, mas intenso. Senti como se o calor do campo se concentrasse ali. Meus olhos baixaram instintivamente, como se meu coração tivesse sido pego de surpresa. Durante os dias seguintes, começamos a esbarrar com frequência. Às vezes no celeiro, às vezes na cozinha, às vezes só trocando olhares rápidos quando ele passava a cavalo pelo campo. Ele sempre tinha algo gentil a dizer, mesmo nas palavras mais simples. Você sabia que cavalos sentem a tristeza da gente? Me perguntou certa tarde, enquanto limpávamos o estábulo. Balancei a cabeça. Acho que sinto o mesmo. Ele sorriu de lado, e o silêncio que veio depois foi o mais confortável que já tive com alguém. Mas havia um detalhe que me deixava inquieta, o olhar do meu pai. Não era de desconfiança, nem de proibição. Era um olhar de quem observava tudo, como se esperasse algo acontecer. Naquela noite, jantamos em silêncio. O vento batia contra as janelas, e os talheres faziam mais barulho do que o normal. De repente, ele falou. Tiago parece bom rapaz. Quase engasguei com a sopa. Pai. Só estou dizendo, disse ele, sem levantar os olhos do prato. Eu vejo as coisas. E eu vejo vocês dois. Fiquei em silêncio. O rosto corado, o coração acelerado. Pela primeira vez, senti que ele aprovava. O tempo passou devagar naquela semana. Cada gesto, cada sorriso de Tiago, cada palavra do meu pai, parecia carregar um peso maior. Eu não sabia ainda o que sentir. Mas sabia que estava começando. E que alguém mais já tinha percebido isso antes de mim. A vila parecia respirar de outro jeito durante as festas de Santa Maria. As casas estavam enfeitadas com fitas coloridas, os sinos da igreja soavam mais alegres, e até os olhares das pessoas brilhavam com um entusiasmo especial. Era como se todos, por alguns dias, deixassem os problemas pendurados no varal, junto com as toalhas coloridas das varandas. Eu ajudava na barraca das broas doces ao lado da minha melhor amiga, Isabela. Ela era o oposto de mim, falava o que pensava, ria alto,
e não tinha medo de se jogar nas coisas, especialmente no amor. Foi ela quem primeiro tocou no nome dele. O Tiago tá te olhando como quem quer ficar, sussurrou com um sorriso travesso enquanto ajeitávamos os doces. Isabela, para com isso. Você também tá olhando. E o seu pai também tá olhando, vocês dois olhando um ao outro. Suspirei. Ela estava certa. Eu percebia os olhos de Tiago me procurando em meio à multidão. Como se eu fosse o único ponto fixo naquele mar de rostos festivos. Era um olhar que não me deixava escapar, mesmo quando virava o rosto. No fim da tarde, quando as luzes foram acesas e os primeiros acordes da banda ecoaram pela praça, vi Tiago encostado na árvore perto do coreto. Ele esperava. Por mim? Talvez. Me aproximei com o coração acelerado e as mãos suadas. Quer dançar? Perguntou, estendendo a mão com um sorriso tímido, mas decidido. Achei que você não fosse do tipo que dança. Só com a pessoa certa. Aceitei. O mundo pareceu desacelerar. A música era uma melodia suave de acordeão, e seus passos conduziam os meus com cuidado. Senti o cheiro do campo em sua camisa, e a firmeza de sua mão na minha cintura me fazia sentir segura. Pela primeira vez, não pensei em nada, apenas senti. Mas, mesmo no meio daquela dança mágica, eu sabia que havia olhos sobre nós. Os olhos do meu pai. Mais tarde naquela noite, enquanto as fogueiras crepitavam e as crianças corriam com balões, me afastei um pouco do centro da festa. Fui até a beira do rio que cortava a vila, buscando um pouco de silêncio. E ele me seguiu. Desculpa se fui ousado demais, disse Tiago, parando a poucos passos de mim. Só, tem algo em você que me faz esquecer de pensar demais. Sorri, com o coração em um nó. Tem algo em você que me faz querer pensar demais. Ele se aproximou. Nosso silêncio se tornou ainda mais denso, carregado de tudo que ainda não tinha nome. O vento soprou forte, levantando meus cabelos. Quando percebi, ele já estava mais perto. Seus olhos buscaram os meus, como se pedissem permissão. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, ouvimos um barulho de passos nas folhas secas. Meu pai. Mariana. Está tarde. Vamos. A voz era calma, mas o tom, firme. O olhar dele passou de mim para Tiago, e depois voltou, sem julgamentos. Apenas, certeza. Uma certeza que me desmontou por dentro. Na volta, caminhamos em silêncio. Tiago ficou na festa. Meu pai, ao meu lado, não disse uma palavra. Até que, já perto de casa, murmurou. Ele olha para você como eu olhava para sua mãe. Senti os olhos se encherem d'água. Pai. Só não quero que se machuque. Mas eu vi. E gostei do que vi. Aquela noite, deitada na minha cama, abracei o travesseiro e sorri. Pela primeira vez, senti que o amor poderia, sim, crescer com raízes fortes, e com bênção. Mas o que eu ainda não sabia, é que o verão nos reserva mais do que o calor do sol. Ele também guarda tempestades. A tempestade chegou no dia seguinte. Não no céu, no coração. O verão, que até então era feito de calor, cheiros doces e promessas, amanheceu com nuvens pesadas. O vento assobiava entre as oliveiras, e os pássaros pareciam ter se escondido do mundo. O clima refletia exatamente como eu me sentia por dentro. Desde aquela noite na festa, algo havia mudado. Meu pai me olhava diferente, como se estivesse me vendo com olhos de antes, mas com a sabedoria de agora. Tiago. Tiago também parecia mais silencioso. Como se carregasse perguntas que ainda não sabia se podia fazer.
Eu tentava seguir com a rotina. Ajudava na ordenha, limpava o celeiro, cozinhava com meu pai. Mas por dentro, meu coração pulava entre lembranças do toque de Tiago e o peso de algo que ainda não tinha nome. Naquela tarde, resolvi levar café para Tiago, que estava cuidando de um potro doente no celeiro. Quando cheguei, ele estava ajoelhado ao lado do animal, murmurando algo baixinho, com a mão firme sobre o pescoço do bicho. Trouxe café. Com açúcar, como você gosta, disse, tentando soar leve. Ele sorriu, mas havia sombra nos olhos. Obrigado, Mariana. Ficamos em silêncio por um momento. Só o som da chuva fina batendo no telhado. Você tem evitado meus olhos, falei, sem conseguir segurar. Não. Eu não quero errar com você. Errar como? Ele se levantou, limpou as mãos na calça e olhou fundo nos meus olhos. Errar como alguém que sente demais, mas não sabe se é bem-vindo. Errar como alguém que olha para você e vê mais do que devia ver, mais do que talvez você esteja pronta para sentir. Minhas mãos tremiam. Ele via demais. Sentia demais. E eu também. Queria dizer isso. Mas antes que qualquer palavra saísse, ouvimos passos. De novo. Meu pai. Preciso da sua ajuda no galpão, Tiago, disse, seco. Tiago assentiu, abaixou a cabeça e saiu. Meu pai ficou me olhando por um momento. Não com raiva. Mas com algo entre dor e proteção. Você confia nele, Mariana? Sim, pai. Então confie no seu tempo também. Naquela noite, não consegui dormir. A chuva caiu forte. Relâmpagos riscavam o céu, e eu sentia como se algo estivesse por vir. Na manhã seguinte, fui até o vilarejo buscar fermento com Isabela. E foi lá que ouvi a primeira faísca do que viraria incêndio. Você sabia que o Tiago é noivo? Cochichou uma senhora da padaria. O quê? Lá de Lisboa. A menina que ficou esperando ele voltar. Todos acharam que ele vinha pra cá só pelo estágio, mas parece que tem mais história aí. O chão sumiu sob meus pés. Voltei pra casa com o coração acelerado. Encontrei Tiago no curral e fui direto ao ponto. É verdade? Ele me encarou com um silêncio que doeu mais do que qualquer palavra. Foi verdade. Antes. Antes de você. Antes de tudo isso. E agora? Agora, eu não sei como dizer a Catarina que o que me trouxe pra cá, não foi só um cavalo doente. Foi um coração que já não batia por ela. Minha respiração falhou. Era tudo o que eu precisava ouvir. E tudo o que eu temia. Naquela noite, quando contei ao meu pai, ele escutou em silêncio. E então disse: o amor que começa escondido, termina em segredo. Mas o que nasce à luz, resiste à sombra. Fiquei em silêncio. Sabia que ele não estava me proibindo. Estava me ensinando. Mas o verão ainda não tinha acabado. E a tempestade que eu achava ter passado, só estava começando. A vila acordou com o som de um motor estranho. Diferente dos tratores ou dos carros velhos que todos conheciam. Era um carro preto, moderno, que não combinava com a poeira das nossas estradas. Fui até a janela ainda com o cabelo preso em trança, e meu coração gelou. Uma mulher desceu. Alta, elegante, com um vestido azul marinho que fazia contraste com a simplicidade do lugar. Ela tinha uma mala pequena, mas firmeza no andar. E estava indo, para a casa da tia Rosa, onde Tiago estava hospedado. Na cozinha, meu pai tomava café e percebia meu silêncio. Você vai querer saber quem é, não é? Assenti,
em silêncio. Não demorou muito para Isabela mandar mensagem. É ela. Catarina. A noiva de Lisboa. Senti o café amargar na garganta. Sabia que Tiago havia sido sincero, mas saber que ela estava aqui, era diferente. Era real. À tarde, o vi no campo, sozinho. Não tive coragem de me aproximar. Mas ele veio até mim. De novo, como sempre fazia, com o olhar dizendo tudo antes das palavras. Ela chegou sem avisar, disse ele. Veio pedir uma explicação. Ou um recomeço. Mas eu não posso mentir para ela. Nem para você. Você vai embora com ela? Não. Eu já fui embora de lá há muito tempo. Só não sabia. Senti uma pontada no peito. Amor e medo brigando dentro de mim. Queria confiar, mas algo em mim dizia para esperar. Para observar. Naquela noite, fui até o curral fechar o portão dos cavalos. E lá, atrás de um dos pilares, ouvi vozes. Era Catarina e Tiago. Você a ama? Perguntou ela, com a voz embargada. Amo. A resposta dele foi firme. E mesmo assim, não teve coragem de me dizer nada por telefone? Porque eu não sabia como. Porque tudo em mim dizia que você não merecia a frieza da distância. Você merece a verdade. Mesmo que doa. Catarina chorou. Mas não fez cena. Era uma mulher forte. Apenas disse. Então me diga, olhando nos olhos, que acabou. Silêncio. Um longo silêncio. Acabou, disse Tiago. Voltei para casa com o coração em estilhaços. Não pela tristeza, mas porque amar alguém de verdade é também vê-lo romper com o passado. E isso, dói. Na manhã seguinte, Catarina foi embora. Sem drama. Sem bilhetes. Apenas com a mesma elegância com que chegou. Tiago veio até minha casa no final da tarde. Meu pai estava na varanda, lixando um pedaço de madeira. Boa tarde, senhor Nuno. Boa tarde, Tiago. Eu gostaria de conversar com a Mariana, se o senhor permitir. Meu pai parou o movimento com a lixa, olhou para mim, depois para ele. E com aquele jeito que só ele tinha, respondeu. A Mariana é dona do próprio silêncio. Se quiser preenchê-lo com palavras honestas, a porta está aberta. Saímos para o quintal. O pôr do sol pintava o céu de laranja e rosa. Eu sei que você me ouviu ontem, disse Tiago, sem rodeios. Assenti. Também sei que tudo isso é demais. Mas eu não posso mais não sentir. Não posso fingir que você não mudou tudo. Ele pegou minha mão com delicadeza. Posso te pedir algo? Pode. Me dá tempo para construir isso com você. Não um agora desesperado. Mas um amanhã que dure. Meus olhos se encheram d'água. Por tudo. Pelo amor. Pela coragem. Pela honestidade. Mas promete, que não vai embora de novo. Prometo. Na varanda, meu pai continuava a lixar a madeira. Quando voltamos, ele olhou Tiago nos olhos e disse, calmo. Agora sim, eu vi de verdade. E gostei ainda mais. Mas naquele momento de paz, ninguém percebeu o carro velho que parava na estrada de terra, com um homem estranho olhando fixamente para nossa casa. Alguém que conhecia Tiago. E que vinha para cobrar uma dívida do passado. Os dias que se seguiram pareciam mais leves. O ar da fazenda voltava a cheirar a alecrim, pão quente e esperança.
Tiago e eu caminhávamos lado a lado como se estivéssemos aprendendo a ser nós, sem pressa, sem rótulos, apenas com verdade. Mas a paz, às vezes, é apenas o silêncio antes do trovão. Era uma manhã de domingo quando tudo mudou. O carro velho ainda estava ali, estacionado há 2 dias na mesma curva da estrada de terra. O homem, de barba mal feita e olhar escuro, observava, sem se anunciar. Meu pai o notou primeiro. Esse sujeito não é daqui, murmurou, encostado na cerca. Acha que tem algo errado? Quando alguém esconde o rosto com o capuz num calor desses, é porque não quer ser visto. Tiago estava no estábulo, cuidando de um cavalo com febre. Eu fui até ele para avisar sobre o estranho. Quando mencionei o carro, sua expressão mudou. Rígida. Assustada. Como ele é? Perguntou, quase sem respirar. Descrevi. Ele empalideceu. É o Edgar. Quem é Edgar? Erro antigo. Que eu achei ter deixado enterrado em Lisboa. O passado, percebi ali, não se enterra. Ele volta. E quando volta, cobra caro. Naquela noite, o estranho bateu no portão. Não pediu licença. Só entrou. Tiago, disse, com voz arranhada. Temos que conversar. Ou eu falo aqui mesmo. Meu pai se colocou entre eles. Aqui você só fala se for com respeito. O homem riu. Então vamos respeitar, Tiago me deve. E não falo de dinheiro. Falo da verdade. Tiago respirou fundo. Mariana, vai pra dentro. Não. Eu quero saber, disse firme. Tiago hesitou, então falou. Antes de vir pra cá, eu participei de um projeto com Edgar em Lisboa. Algo que era pra ser bonito, cuidar de cavalos resgatados. Mas ele usava isso como fachada para vender os melhores animais no mercado negro. Eu denunciei. E desapareci. Você destruiu minha vida, Tiago. Agora vou destruir a sua, rosnou Edgar. Nesse momento, meu pai, calmo como sempre, falou. Aqui ninguém destrói ninguém. Mas se você acha que pode ameaçar minha filha ou esse rapaz na minha casa, então se prepare para ver o que é um pai de verdade. Foi a única vez que vi Tiago chorar na minha frente. Eu não queria te colocar em perigo, Mariana. Só queria começar de novo. E começou, respondi. E nós vamos continuar. Juntos. A polícia chegou no dia seguinte. Meu pai tinha feito algumas ligações silenciosas. O passado de Edgar já era conhecido. E dessa vez, não teve fuga. Tiago ficou. Não porque não podia ir, mas porque agora ele tinha raízes. Na última tarde de verão, sentamos na varanda. O céu tingido de laranja e os grilos começando a cantar. Teu pai, é mesmo especial, disse Tiago. Eu sei. Ele sempre me protegeu. Mas hoje, acho que ele protegeu nós dois. Meu pai apareceu com 3 copos de suco de acerola. Sentou ao nosso lado e disse, com aquele meio sorriso. Dessa vez, vi tudo. E não só gostei. Amei ver vocês crescendo. Achei que ali seria o fim. Mas naquela mesma noite, ao abrir a antiga gaveta da comoda para guardar um colar, encontrei uma carta. Endereçada a mim. Escrita pela minha mãe, antes de morrer. E nela, uma frase me tirou o fôlego. Se um dia o amor te machucar, leia o que está escondido no fundo do baú de madeira, aquele que teu pai disse para nunca abrir. A verdade vai mudar tudo. O verão pode ter acabado.
Mas a verdadeira história só estava começando. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.